A nossa aula de hoje é a continuação sobre a industrialização brasileira, sendo que continuaremos ainda a fase da internacionalização da indústria brasileira. Lembrando que essa é a quarta fase da industrialização brasileira, em que ela é dividida em três partes: o governo JK, que abordamos na aula passada, e agora adentramos a ditadura militar brasileira, e depois teremos o governo dos anos 90 com a redemocratização brasileira. Com o término do mandato do Juscelino Kubitschek, é eleito Jânio Quadros, que terá um desafio pela frente. Jânio, ele não tinha uma base de apoio do governo. Ele simpatizava com algumas ideias da direita e com algumas ideias da esquerda, mas de forma geral não agradava ambos os lados. Um problema herdado do JK era em questão da dívida externa pública brasileira, que na época chegou quase a 4 bilhões de dólares. Para conter esse problema econômico, Jânio Quadros tentou estabilizar financeiramente o país, tendo principalmente uma medida de corte de gastos públicos e a diminuição de subsídios para importação, o que levou a uns sérios problemas, como por exemplo o aumento do preço do pão e do combustível, cujos fatores desagradaram então a classe média brasileira. A oposição do governo Jânio Quadros, formado por Carlos Lacerda, acusou Jânio de uma tentativa de golpe, o que fez então Jânio acabar tendo nenhum apoio e renunciando seu cargo no dia 25 de agosto. Pela Constituição brasileira, quem deveria assumir o cargo deveria ser o seu vice, o João Goulart, também chamado de Jango. Só que ele estava visitando a China comunista, e isso não foi muito bem aceito por certos setores do Brasil naquela época, que havia aquele medo da ameaça comunista. Os militares vetaram a volta de João Goulart por razões de segurança nacional. E quem assumiu o cargo foi o presidente da Câmara dos Deputados, chamado Ranieri Mazzilli. Tal veto dos militares levou uma tensão no Brasil, entre favoráveis e contrários a João Goulart. Para resolver essa situação, o João Goulart ele acabou tendo a posse como presidente, mas tendo poderes limitados, poderes diminuídos, pois havia uma mudança nesse momento, que foi provisória, da forma de governo brasileiro, do presidencialismo para o parlamentarismo, que depois ela será retomada ao presidencialismo em 1963. O João Goulart, conhecido também como Jango, teve propostas bem diferentes dos seus antecessores, sendo inclusive essas propostas muito mais radicais. Por exemplo, a proposta mais conhecida são as chamadas reformas de base, cujas reformas eram um conjunto de várias reformas, como agrária, urbana, educacional e tributária. E todas elas eram reformas que eram temidas pela elite brasileira. Em 1964 foi o ápice dessa elite contrária ao governo de Jango e contrário a essas reformas de base, em que ocorreu em 19 de março a chamada da Marcha dos 500 mil, ou também chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi organizada por setores da elite brasileira, que conforme nós vimos nas faixas, eram contrárias às reformas que eram taxadas de comunista. E então a ideia de que o Brasil não seria uma nova Cuba era praticamente uma forma de entendimento que havia uma ameaça comunista no Brasil e por isso muitos setores civis da elite vão apoiar o que viria a acontecer no dia 1º de abril de 64. Conforme nós vemos nesse trecho do jornal, é colocado no dia 1º de abril
a derrubada do governo do Jango com a ocupação dos militares no cargo, colocando o primeiro ato institucional número 1, em que vai então caçar mandatos e perseguir alguns políticos na época que eram extremamente importantes. O Jango, que estava no Rio de Janeiro, viaja para Brasília e depois viaja para o Uruguai, que vai permanecer no exílio até a sua morte. Então, no dia 1º de abril, acontece o início da ditadura civil-militar. Lembrando que esse termo é o mais correto, pois ele abrange, então, uma elite brasileira responsáveis pelas marchas que nós vimos e também pelo governo militar, que através de formações pelo atos institucionais vão acabar então alterando substancialmente, e pelo colégio eleitoral dos militares terá, portanto, as escolhas dos próximos presidentes. Esse governo, no sentido da industrialização brasileira, ela manteve aquele tripé econômico do JK, formado pelo capital privado nacional, o capital privado internacional e pelo Estado, em que cada um deles tinha uma função. Lembrando que o Estado é o que arcava com a indústria de base, arcava com os principais investimentos para a infraestrutura. Dessa forma, então, nós temos a infraestrutura ainda mantida como parte, né, dessa participação do Estado que vai acabar controlando. Tendo, inclusive, a criação, né, de infraestrutura para transportes e também para usinas hidrelétricas, que lembrando que era fundamental, então, para as casas e também para as indústrias. Houve com o governo militar um protecionismo econômico, em que nós dizemos que houve então aumento de impostos para mercadorias estrangeiras e tecnologias também, o que vai praticamente ter uma defasagem tecnológica, pois os nossos produtos brasileiros eles eram de péssima qualidade, de qualidade inferior quando comparado com as tecnologias diferentes. E quando houver o processo de redemocratização, nós vamos sentir esse peso e praticamente nós vamos ter um contraste enorme. Então esse processo de protecionismo ele vai acabar então fazendo que nossos produtos mantenham inferiores, pois não haverá concorrência, pois os produtos são muito caros estrangeiros, e as pessoas então vão dar essa preferência para os produtos de péssima qualidade, o que isso vai levar então a esses problemas posteriores para o Brasil. Bom, de forma bem sintética, quem quiser lembrar um pouco da história da ditadura militar, nós temos esse infográfico mostrando então quem é que entra, quais informações importantes, né, que Castelo Branco, Costa Silva, o Médici, Jason e Figueiredo, né, que será um dos últimos. E aqui só para a gente lembrar, né, a partir de 69, nós tivemos então, no governo de Médici, que são os governos mais repressivos do Brasil, nós teremos um momento muito importante chamado de milagre econômico brasileiro. Esse milagre econômico brasileiro, como não coloca, pois não sabia se do nada o Brasil começa a ter um enorme crescimento. E esse crescimento econômico ele veio por conta de empréstimos no exterior. E lembrando que o JK já fazia isso. E a ditadura militar ela vai ter ainda uma maior quantidade de empréstimos para aumentar o desenvolvimento da infraestrutura do Brasil. Então isso vai gerar consequências negativas para o país. Mas esse milagre econômico gerou um forte crescimento econômico. O Brasil teve um PIB muito alto nesses momentos. Sobre o milagre econômico eu vou retomar em outro momento. Tá? E aí nós vamos seguir com quais eram as formas de desenvolvimento da ditadura militar, principalmente relacionado à área industrial. Com a ditadura militar é criado o PIN, o Programa de Integração Nacional, PIN.
Esse programa era uma forma, então, de desenvolver setores da economia brasileira, como o nome diz, para integrar a economia brasileira, para gerar, então, um desenvolvimento que conversasse um com o outro, não que ficasse um arquipélago econômico. Então, o Brasil teve, como primeira forma, a Transamazônica, né, que, como o nome diz, ele é uma construção de uma rodovia cortando a Amazônia. Né? Muitos criticam que ela ligava nada ao nada, pois não havia, né, grandes cidades que havia na região. E aqui nós temos um infográfico mostrando, então, quando começa a ser construído, né? A criação do plano, com o slogan Terra sem homens para homens sem terras. Então, era uma forma também de levar um desenvolvimento. E aqui nós temos os motivos que fez a criação da Transamazônica. Primeiro, a preocupação geopolítica com os vazios territoriais demográficos. Por isso, a ideia que nós temos aqui. Terra sem homens para homens sem terras. O segundo motivo é o excesso de população pobre no Nordeste. Lembrando que mesmo com a Sudene, né, criada pelo JK, ela não vai resolver os problemas do Nordeste, pois os problemas do Nordeste eles são mais envolvidos com a desigualdade social. E esses programas são só para tentar minimizar os efeitos. Isso ainda então não gerou nenhum efeito positivo para a população do Nordeste. E é por isso que aqui o excesso de população pobre no Nordeste será um dos problemas. E uma forma para retirar essa população era então fazendo com que elas ocupassem a região da Amazônia. Também tentaram, como forma de quebrar essa pobreza, aumentar a área de irrigação Nordeste, né, ou seja, do projeto de irrigação, né, de construção de sistema de irrigação pelo Estado, pelo governo. E isso aqui, da Transamazônica, era uma forma de colonização regional. Era de levar, então, a população a morar na região. Era meio que dizer, morem aí porque outro lugar não dá. Quem sabe sua vida melhora. Isso, então, era uma forma de tentar ajudar a região. Né? E em 72 é inaugurado, então, o primeiro trecho, né, que fica próximo ao rio Xingu, em Altamira, no Pará, né, que fica exatamente aqui, ó. E aí, uma outra forma de desenvolvimento foi a criação de 72 a 74. Né, lembrar que o milagre econômico brasileiro ele acabou em 1973, que justamente deu um período de crise do petróleo em 73. Mas enfim, o que foi o Plano Nacional de Desenvolvimento? Esse Plano Nacional de Desenvolvimento ele foi em busca de melhorias nos indicadores sociais e econômicos do Brasil, cujos indicadores, até o momento, eram de extrema desigualdade social, que ela vai se acentuar no governo JK e durante o governo então da ditadura ela será uma preocupação. E aí terá uma forma também de fortalecer investimentos de empresários, né? Aí tanto nacional, mas principalmente os estrangeiros, através de subsídios fiscais, né, e infraestrutura. Então, quem acabasse, digamos, ajudando a desenvolver através de barateamento de impostos para conseguir mais empresários investindo em setores da economia, seria bom. Ou, caso ele não quisesse investir, ele era beneficiado, né, através da infraestrutura que estava sendo construída no Brasil, com a construção da hidrelétrica, por exemplo, entre outros. Ou como nós vamos falar agora, do Carajás, né, que foi criado esse projeto Grande Carajás entre 70 e 80, que foi um projeto de construção da hidrelétrica Tucuruí, do porto de Itaqui e da estrada de ferro Carajás. Então, o projeto Grande Carajás ele é feito através de três coisas. Primeiro, a hidrelétrica, que é para gerar energia para esses locais de mineração. Segundo, o porto de Itaqui, que ele vai escoar a produção.
cujo porto de Itaqui ele fica em São Luís. E a estrada de ferro Carajás, né, ou seja, uma ferrovia, que ela vai ser construída então para pegar os minerais de ferro e levar até o porto aqui. Então repare que uma coisa foi ligando a outra. A energia, o porto e a estrada, né? Tudo para gerar então infraestrutura para o Brasil. E até hoje esse projeto Grande Carajás ele tem grandes consequências positivas para a economia brasileira. Mas daí quando a gente discute questões sociais e ambientais, elas geram, né, várias críticas. Outro plano foi a Zona Franca de Manaus, que foi criado então o decreto de 1967. Mas é importante destacar que havia uma outra lei que criou essa Zona Franca em 1957 e depois que ela foi alterada para decreto. Na ocasião desse decreto, ele faz então a seguinte menção de um incentivo fiscal para criar empregos e desenvolver a indústria, o comércio e a agropecuária em um primeiro momento apenas em Manaus. Posteriormente, ele vai abranger também a região da Amazônia Ocidental. Ele vai acabar pegando aqui no mapa, nós estamos vendo a Zona Franca, para as demais regiões de Manaus e também para as demais regiões da Amazônia, pelo justamente sucesso que há esse projeto de lei. Que a ideia desse projeto ele sintetiza em um pensamento de integrar a região norte, que era até então uma região despovoada. Então a gente pode dizer que a Zona Franca de Manaus ela vai ter uma ideia de desenvolvimento da região norte, de uma ocupação, e para os militares será muito benéfica, pois ele havia essa questão de soberania nacional, de proteção do país, e se não integrasse a região norte do Brasil, ela poderia ficar então aberta, digamos, para outros investimentos. E a ideia da Zona Franca de Manaus era minimizar os custos que haveriam então para quem tivesse o interesse de ocupar essa região, tivesse o interesse de desenvolver indústria na região. Por exemplo, né, os terrenos amazônicos eles tinham preços simbólicos, né, então era muito barata a terra, assim como o governo ele vai dar todas as condições para a infraestrutura básica, né, como saneamento, água e assim por diante. Há também um processo de proposta de isenção no sentido de redução dos impostos de produtos industrializados, os chamados IPIs, uma redução também do imposto de importação, do imposto de renda para a pessoa jurídica, a isenção de contribuições, né, como PIS e PASEP, e também restituição parcial total do imposto de circulação de mercadorias, que isso seria, e serviços, né, que seriam uma outra forma para dar incentivos para quem quisesse desenvolver. Então, quem ocupasse essa região, estivesse dentro das condições, poderia ser beneficiados com vários incentivos fiscais, que são essas reduções e também essas formas de incentivo que levaram então à potencialidade da região, aumentando a produção. Muitos produtores, né, de televisões vão carregar então o símbolo, né, desse que nós estamos vendo aqui, que é produzido no Polo Industrial de Manaus. Então, muitos televisores vão carregar essas imagens aqui, esses selos de produção na região. E aqui temos uma imagem de como seria então essa Zona Franca de Manaus, em que há então um desenvolvimento industrial em uma região que é praticamente bem rural. Entre 1975 a 1980, teve o chamado Segundo Programa Nacional de Desenvolvimento, que será um programa para tentar resolver um grande problema brasileiro, a crise econômica mundial, que ela veio por conta de 1973 com a crise do petróleo. Na imagem nós temos aqui o MDB e a Arena, que eram os dois únicos partidos que havia no Brasil durante uma parte do governo da ditadura, sendo que a Arena era o partido dos militares, o que mandava em tudo, e o MDB era o partido da oposição, embora
né, a ditadura militar, ela não permitia eleições para presidente. Em 1975, o governo brasileiro, em vista dessa crise econômica mundial, incentiva então o desenvolvimento do álcool, que era uma forma então de incentivo à alternativa à gasolina, através da produção de cana-de-açúcar para fazer então o chamado etanol. Lembrando que o etanol ele pode ser feito através da cana, conforme o Brasil fez, pode ser feito através do milho, beterraba e entre outros. E o Brasil, pelas condições históricas, optou então pela continuação da produção de cana-de-açúcar, que as condições de solo e clima são muito positivas. E o Brasil, para incentivar esse programa, ele precisou também ter uma tecnologia nacional de desenvolver então os chamados carros flex, que podem então utilizar a gasolina e também utilizar o álcool. E na ideia, o álcool deveria ser bem mais barato, do que a gasolina. Essa vai ser a ideia que vai perdurar, mas em certos momentos ela pode oscilar esse preço, ele pode aumentar por conta justamente da safra da cana-de-açúcar. Em períodos em que uma seca, problemas nos canaviais, o álcool então ele encarece, ou muitas vezes os postos de combustíveis mesmo, com todos os incentivos do Estado tentando reduzir o preço do álcool, os postos aumentam os preços dos combustíveis. Então esse é um ponto muito interessante a desempenhar. E aqui nós temos uma ideia da quantidade em que vem aumentando da cana-de-açúcar, que mostrando então que a produção não para de crescer. Isso é devido então a esses incentivos do Estado criado no governo de ditadura militar. E nesse programa o Brasil também desenvolveu o programa nuclear, mas não as armas nucleares, mas sim desenvolveu a usina nuclear, que ela é de pouca utilização, digamos, de energia, não é aqui nem Itaipu, a hidrelétrica, e essa usina, então, é um experimento que o Brasil vai realizar para o desenvolvimento de usina nuclear. E ela será feita no Rio de Janeiro, na verdade na região de Angra dos Reis. Entre 1975 a 1983, teve aqui o maior símbolo do governo militar, que foi a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que foi um grande desafio, tanto econômico, como também energético e também diplomático. Afinal, a usina hidrelétrica ela é binacional, tendo dois países então responsáveis por ela, e justamente isso era uma polêmica para a construção, que justamente os governos Brasil e Paraguai, que eram ditaduras, fizeram um acordo que foi chamado de Tratado de Itaipu, em que vão definir bem o que seria essa relação entre a construção. A região onde foi construído Itaipu era uma região natural muito importante, havia muito turismo para a região, que era chamada Sete Quedas, que conforme nós vemos na imagem, é uma imagem muito bacana, mostrando aqui então como era natural, muito bonito. E muita gente criticou, pois quando houve essa construção desse grande impacto ambiental, houve então um grande projeto para construir. Hoje em dia nós sabemos que a hidrelétrica ela é de certo ponto positivo, pois ela representa 70% da energia brasileira, então ela é muito responsável e abrange a região sudeste, portanto mostrando que a construção ela vai ser uma das coisas mais benéficas da ditadura militar, embora esse impacto ambiental negativo que muitos acabaram na época questionando, que teve que ser fechado para turismo, essas Sete Quedas, até a construção que foi muito problemático. A construção da hidrelétrica ela chegou a ser criticada pela Argentina, pois eles temiam que isso poderia então acabar atrapalhando, digamos, o país. Enfim, é uma questão bem emblemática, mas que hoje temos uma boa dimensão sobre essa hidrelétrica.
No século XX, nós também tivemos o processo de desindustrialização de São Paulo, pois havia uma concentração muito grande de indústrias na metrópole de São Paulo. E esse processo foi uma tentativa de ampliar a economia brasileira e saímos de um modelo chamado de arquipélago econômico, em que ficava então localizado restritamente a economia e o capital em algumas áreas pequenas. Dessa forma, a desconcentração industrial, que sai da metrópole de São Paulo, ele espalha para as regiões do interior de São Paulo e para algumas outras regiões brasileiras. Conforme nós vemos na imagem, pegando as regiões ao sul, ao interior de São Paulo, levando também ao norte e nordeste. Nós temos aqui também os motivos que explicam por que ocorreu essa saída. Os terrenos em São Paulo eram mais caros, os sindicatos eram mais fortes e, portanto, faziam pressão contra as indústrias, havia mão de obra cara e congestionamento de veículos. Todos esses fatores, então, acabavam prejudicando a indústria de São Paulo. E quando eles começaram, então, a perceber que havia uma vantagem comparativa, ou seja, que havia mais vantagens para se mexer para outras cidades menores, pequenas e médias, eles conseguiam lucrar muito mais com isso. E assim as indústrias, então, passam a sair de São Paulo, da região metropolitana, e a se localizar nessas regiões através de incentivos fiscais. Outro ponto muito importante a entender é que, através de 1988, com a Constituição Federal Brasileira, os municípios ganham mais força. E essa força no sentido de que elas podem agora também fazer esse processo de isenção fiscal. E quando os municípios ganharam mais força, eles puderam, então, fazer uma disputa entre as regiões, o que é chamado, por Milton Santos, de guerra fiscal. Pois cada município ele vai começar a tentar atrair maior quantidade de empresas para a região, justamente com barateamento, então, de impostos e também tentando dar infraestrutura básica para atrair essas indústrias. E nos anos 80, nós tivemos a chamada década perdida, pois houve nesse processo grandes problemas. Quais? Crise econômica, endividamento, recessão e hiperinflação. Esses problemas, então, são consequências dessa política econômica da ditadura militar, que, por um lado, teve um milagre econômico, por outro, teve um grande problema relacionado a essa dependência do mercado externo. Assim como os empréstimos que o Brasil fazia, aumentou a dívida externa pública, causando esse endividamento que nós temos. E aí o processo de recessão foi tão grande no Brasil que gerou grandes consequências. E uma delas foi a hiperinflação, quando os preços tiveram então um grande aumento. E aqui na imagem nós temos dados mostrando então esse crescimento. O verde seria a evolução do PIB. Repare então que em 64 nosso PIB era 3,4 e olha que antes dos anos 70 nós chegamos a 9,8 e depois nós tivemos 14, que foi nosso auge. E depois disso, teve então o choque, que é o chamada crise do petróleo. E aí, então, a dívida externa e a inflação saem do controle, porque o Brasil, para tentar evitar uma crise, ele pediu mais dinheiro emprestado. E nisso, então, gerou um maior problema. E a inflação tem a ver também com o desenvolvimento do PIB. E reparem como a inflação ela aumentou cada vez mais. E vejam que nos anos 80, olha quanto de inflação aumentou.
né? Então vejam como é um problema que isso vai gerar. E o Brasil, até nos anos 90, no início dos anos 90, tentará resolver esse problema da hiperinflação que ocorreu. E se vocês olharem aqui embaixo, fala sobre a desigualdade de renda, o índice de Gini, que nós já comentamos, que é um índice parecido com o IDH. Ele é medido de 0 a 1, só que aqui o índice de Gini, quanto mais próximo a 1, é pior, pois o índice de Gini quer dizer desigualdade de renda. Então, quanto maior for o índice de Gini, mais igual é o país. E observem que nos anos 60 estavam 0,535, depois para 0,581 na década de 70. Depois chegamos com 0,589, ou seja, o índice de Gini só subiu. Assim como depois chegou a 0,607. E para entender a inflação, é fundamental também perceber o salário mínimo brasileiro. Que se a gente olhar nesse gráfico, quando surge um golpe militar, o salário mínimo cai. Depois ele sobe. E depois ele decai, né? E repare então que durante nossa ditadura militar, nós tivemos então mais queda do que subida. E é evidente então, para uma economia que está hiperinflacionada, né? Ou seja, o preço da mercadoria está mais caro para nós e o nosso salário mínimo não aumenta, isso significa um menor poder de compra. E repare que isso só vai melhorar a partir de 1990, quando tiver o plano real e houver as melhorias na nossa economia. Mas até nesse momento que nós vamos passar, nós vamos ter então grandes problemas. E olha que às vezes sobe, às vezes desce, às vezes sobe, às vezes desce, né? Montanha russa. Nesse momento então mostra os grandes problemas que tem relacionado ao salário mínimo. E olha essa outra imagem mostrando aqui a concentração de renda no 1% mais rico. Repare que, que durante a República Velha, a concentração, então, estava aqui a mais ou menos 20%. Depois, reparem como aumentou durante o Estado Novo e depois ela veio diminuindo durante períodos aí de outros governos. E aí, nossa ditadura militar, reparem como sobe essa concentração de renda. Depois ela cai, sobe novamente, cai, sobe novamente, cai, sobe, e aí termina o governo da ditadura militar lá no alto, né? Que isso é ruim para a economia brasileira. Aí depois reparem como atualmente nós temos o quê? Temos a queda e depois vem subindo em alguns momentos. E a ideia é que a partir de 2015 ele suba ainda mais, né? E atualmente em 2020 ela vem subindo essa desigualdade. Conforme nós vimos em 1980, com essa década perdida, foi possível então surgir críticas ao governo militar brasileiro, sendo que o maior desses fenômenos, de protestos contra a ditadura militar foi chamado de Diretas Já, que foi um movimento político suprapartidário, ou seja, ele não era só de um partido, ele era de vários partidos que exigiam então o retorno das eleições diretas. Lembrando que o governo militar ele acabava comandando então quem seria o novo presidente através do colégio eleitoral. Esse movimento ele começa em maio de 1983, mas ganha força nos primeiros meses de 84. E conforme nós vemos aqui, que é marcado para o dia 25, na Praça da Sé, um grande comício das Diretas Já, que vai reunir milhares de pessoas em que vão pedir então as diretas. Conforme nós vemos aqui, eleições livres e diretas e também questionando aqui as medidas que eram consequências dessa chamada década perdida.
As manifestações populares se multiplicavam em todo o país, pedindo eleições diretas para presidente. Em Brasília, o presidente João Figueiredo se reunia com os presidenciáveis Mário Andreasa, Paulo Maluf, Marco Maciel e José Sarney, pedindo que os quatro lutassem para manter a escolha do futuro presidente pelo colégio eleitoral. O presidente queria neutralizar a pressão do povo nas ruas. Mesmo assim, no dia 24 de fevereiro, mais de 300 mil pessoas saíram em passeata pela capital mineira, Belo Horizonte, e se reuniram no primeiro dos grandes comícios pelas diretas já. 2 meses depois, a Praça da Sé, em São Paulo, foi palco da maior manifestação da história do país, reunindo 1,5 milhão de pessoas. A concentração foi na frente do estádio do Pacaembu. Nem parecia um comício. Enquanto os discursos não começavam, todo mundo aproveitou o calor para passear e tomar banho de sol. Nas barraquinhas montadas pelos partidos, comida, bebida e livros. A festa começou com um show de música. Os tímidos assistiam, os mais soltos dançavam. Depois do show, a política. Falaram os representantes da igreja, dos sindicatos, dos estudantes e de 3 partidos, PDT, PMDB e PT. Nos discursos, um ponto comum: a necessidade de conquistar votos dentro do PDS para aprovação da emenda que restabelece a eleição direta para presidente da República. E mesmo com a pressão para a redemocratização pelas eleições diretas, o colégio eleitoral da ditadura militar vai eleger Tancredo Neves, que por problemas de saúde ele vai acabar não assumindo, e quem vai comandar realmente será o José Sarney. Mas lembrando que esse processo ainda de redemocratização, ele ainda foi feito uma parte de transição do governo militar, sendo que Tancredo ele fazia parte, né, do governo militar, e depois vai ter o Sarney. Mas realmente o processo, né, de redemocratização ela vai vir com a Constituição de 1988, que ela vai ser realmente, né, um grande exemplo dessa mudança de um governos ditatoriais para um governo democrático como o Brasil nos anos 90. E assim nós encerramos a segunda parte da fase da internacionalização da indústria brasileira, sendo que ainda nos resta a falar um pouco dos anos 90, né, dos governos dos anos 90, e também depois falaremos sobre a atual conjuntura da indústria do Brasil. Vamos para a correção dos exercícios sobre a industrialização no governo da ditadura militar. A primeira questão é da FGV 2013, em que ele traz um gráfico sobre a dívida externa brasileira de 60 a 81. É importante destacar que a nossa dívida externa pública ela aumenta a partir dos anos 70 de forma acentuada. Lembrar que esse fator da dívida externa pública está relacionado aos empréstimos internacionais que o Brasil fez por conta de questões de financiamento, né, de planos nacionais, né, que vão tentar reativar a economia brasileira. E lembrar que as crises do petróleo de 73, 78, por exemplo, elas vão ser muito prejudiciais, o que vão ainda exigir muito mais empréstimos. Então repare que 73 aumenta bastante e em 78 também. Afinal, esses 2 períodos de crise do petróleo vão fazer com que o Brasil, ao invés, né, de tentar menos dependência do mercado internacional, vai acabar então aumentando os empréstimos para tentar evitar a sua quebra. E lembrando que muito do financiamento da ditadura militar são levados com esses empréstimos, que vão dar, em um certo momento, uma melhora no PIB, mas depois, com essa dívida externa pública aumentada, vai ser um grande problema para o Brasil. No ponto aqui, a única questão que estaria correta é a alternativa B de bola, em que menciona que no contexto de crise econômica internacional, ligada às crises de petróleo, o Brasil teve, né, um endividamento externo para financiar
a tentativa de retomada do crescimento, né, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Na segunda questão é da Unesp 2012, que é relacionado ao final da década de 60 e o início da década de 70, dizendo que a economia brasileira teve um alto índice de crescimento, e esse período foi conhecido como milagre econômico. E a questão quer saber exatamente o que derivou essa aplicação dessa política, o que fez o Brasil então crescer tanto nessa década, né? O que foi relacionado ao milagre econômico. E temos aqui uma charge que mostra aqui então, dizendo, primeiro o bolo cresce, depois nós dividimos, mas é só um pedacinho, né? Relacionado aí à questão do governo crescendo com o PIB, dizendo, né, com justificativa que deveríamos crescer dessa forma para depois compartilhar. Só que aqui a crítica é que não há essa divisão desse crescimento do PIB, pois vai aumentar a desigualdade social. A única alternativa correta aqui é a alternativa C, que é relacionado ao aumento, né, do endividamento externo por conta desse milagre, lembrando que vão ser feitos esses financiamentos, empréstimos com Estados Unidos, FMI, entre outros, e isso vai aumentar então a concentração de renda, né? Afinal, isso está expresso principalmente na charge quando só vai dividir um pedacinho, então isso quer dizer que vai manter a desigualdade. A terceira questão é do Código Naval de 2017, que ela coloca um fragmento de texto que diz assim: a nova divisão do trabalho industrial é acompanhada de uma nova repartição geográfica. E tem aqui também uma tabela relacionada ao pessoal ocupado na atividade industrial. É importante reparar que mostra então duas épocas, 70 e 90, e duas regiões, região sul e região do estado de São Paulo, que mostra que nos anos 70 a maior área está justamente no estado de São Paulo, isso em porcentagem. Já nos anos 90, reparem como a região sul aumentou a sua concentração de pessoal ocupado na indústria, enquanto no estado de São Paulo ela diminuiu, né? O que mostra que é um processo que a gente chama de desindustrialização. Cujo processo ele ainda se manteve, mesmo com a sua espacialização para outras regiões do Brasil, as indústrias, ainda se manteve concentrado em São Paulo, principalmente no interior, né, do estado de São Paulo. Portanto, sai uma concentração da região metropolitana de São Paulo e se espalha então para as demais regiões. A única alternativa que marca exatamente esse processo é a alternativa D de dado. Lembrando que a B ele até fala, né, de que há esse processo de desconcentração, mas ele afirma de forma errada que São Paulo perde a sua posição de liderança no século XXI. Lembre-se que São Paulo ainda se mantém como um grande líder da produção industrial. Na última questão é da Unesp 2018, em que diz que em meados da década de 70, as condições externas que haviam sustentado o sucesso econômico do regime militar sofreram alterações profundas. As condições externas que embasaram o sucesso econômico do regime militar e as alterações que sofreram em meados da década de 70 são exemplificadas em... tem a ver com o milagre econômico brasileiro, que foi feito principalmente com os empréstimos, com a dependência do mercado internacional. A única alternativa que está coerente com essa afirmação é a alternativa B de bola, em que diz dos capitais para os empréstimos a juros baixos e pelo aumento súbito do custo de importação do petróleo. Lembrando ainda que o Brasil, com esse aumento de empréstimos, ele aumentou nossa dívida externa pública. Por isso que a D ela está errada, tá? Que ela diz que esses empréstimos nos Estados Unidos levou a uma redução. Isso é uma informação errada e por isso que a correta é a alternativa B de bola.